Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esses últimos dias eu passei aqui trancado dentro do meu quarto, contraí o coronavírus. E ontem Deus ele me levou a fazer uma reflexão baseada em 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo ele vai contar sobre o espinho que Deus colocou na carne dele para que ele não se ensoberbecesse diante das revelações. Ali ele ora não uma, não duas, mas ele ora 3 vezes para que Deus removesse isso dele. Mas Deus ele responde dizendo que a graça dele bastava para Paulo e que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, operava quando ele estava fraco. E refletindo sobre isso, Deus ele me trouxe muito forte que muitas vezes a pergunta que eu faço para ele diante de dificuldades, de enfermidade, de momentos adversos é: por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Mas a pergunta que eu e você nós temos que fazer diante dos momentos de tempestade, de batalha, de luta, de enfermidade, de aflição é: para quê? Para que isso está acontecendo? Paulo ele ora 3 vezes e ali, quando Deus responde aquilo para ele, ele entende o para que Deus estava fazendo aquilo. Para que ele mantesse os seus pés no chão, para que o poder de Deus aparecesse, não Paulo, não quem Paulo era, mas sim quem o Senhor era. E nisso eu entendi que eu preciso diminuir para que ele apareça, que eu preciso reconhecer o quão impotente eu sou e quão potente ele é para que assim ele apareça. Ele, porque quanto mais tiver de mim, menos terá de Deus. E muitas vezes nós queremos ter a razão, eu quero ter a razão, eu quero estar forte, eu quero estar bem, mas não. Eu preciso entender que eu sou pequeno, que eu sou falho. Eu preciso me humilhar diante das mãos do grande eu sou e entender que se não fosse ele, se não fosse a graça dele, eu não seria nada. Nós não somos nada, meu irmão. Diante de um mundo tão grande, quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão, como as pessoas já dizem? Nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas a nossa mania de grandeza muitas vezes nos faz querer ter a razão e nos justificar e ter um porquê para tudo. Não, irmão, nós não precisamos ter um porquê para tudo, nós precisamos ter um para quê, um propósito, o porquê Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, na sua vida. Sabe, Deus ele sabe de todas as coisas. Nós pensamos que sabemos de alguma coisa, mas na verdade nós não sabemos de nada. O dia de amanhã nós não conhecemos. E muitas vezes Deus ele permite coisas na nossa vida para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Ele nos dá experiências, ele nos leva a ter uma fé somente nele. Por isso, meu irmão, nós precisamos manter os nossos pés aqui na terra e os nossos olhos nele. Foi isso que eu compreendi de Deus nesse momento, que eu preciso manter os meus pés aqui no chão, mas os meus olhos nele. E deixar com que Ele me direcione, Ele me conduza e que Ele apareça. Mas para isso eu tenho que diminuir. E você tem que diminuir, meu irmão. Você precisa diminuir. E a reflexão que eu gostaria de trazer para você nesse dia é: qual é a pergunta que você tem feito diante de Deus? Diante das suas dificuldades, das suas perdas, diante das suas enfermidades, diante dos momentos difíceis. Qual é a pergunta que você tem feito a Deus? Por quê? O Senhor está fazendo isso, ou para que o Senhor permitiu isso? Quando nós mudamos a nossa visão e as nossas orações, aí sim nós vamos estar capacitados para entender qual é o propósito de Deus para cada circunstância. E assim nós iremos crescer nele, diminuir para nós mesmos, mas crescer nele, para que assim nós tracemos um caminho rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa palavra com alguém que Deus trouxer ao seu coração. Dê o like, deixa o like, se inscreva no canal para mais mensagens. Eu vou tentar trazer mais reflexões durante esses dias. Deus tem falado muitas coisas comigo, muitas coisas para eu compartilhar, mas tudo no seu tempo. E quando o Espírito falar, a gente vai estar conversando aqui mais. Mas fale aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que tem acontecido com você, testemunhe aquilo que Deus tem feito. E compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.